fé para crescer. Estamos falando de ociosos apenas em la fé cristiana. Não estou falando ociosos em el mundo, los que não gostam de trabalhar. Esse é o problema de eles. Quem não gosta de trabalhar não vai comer, porque a Bíblia habla que quem não trabalha não come. Mas estamos falando de ociosos em la fé. Temos que estar aconselhando, amonesteis a los ociosos. Irmão, quando você estiver descansando em casa, busca ler um livro, um texto da Bíblia, busca comentar assuntos de Deus adentro de sua casa, com sua família. Comenta coisas, habla coisas. Ayer, Cíntia me invitou a ir caminhar em la pista de caminhar aí, não tão? Carlos, vamos caminhar? Era temprano? Vamos. Aí, quando estamos caminhando, estamos falando de quê? De la igreja. Estamos falando de la prédica de miércoles, falando de la prédica de inverno, de domingo. Hablamos de las coisas de Deus. Isto é trazer a memória, viver pensando em Deus, adorando a Deus todo o tempo. Em vez de estar falando tonterias, hablar de las coisas de Deus. Isto é bueno e nos faz crescer. Amém? Amonesteis os ociosos que teneis a los de pouco ânimo, que sustengais a los débiles, que seais pacientes para com todos. Mirad que ninguno pague al outro mal por mal. Antes, segui sempre lo bueno unos para com os outros e para com todos. Unos para com os outros e para com todos. Aí vem 7 passos para a santificação. Passo number 1, Camila. Estais sempre gozosos. Passo number 1, vamos falar. Passo number 1. Estar sempre gozosos. Orar sem cessar. Vamos falar com força? Orar sem cessar. Dai graças em todo. Vamos. É um dos passos também. Agora, não apagueis o Espírito Santo. Não extinguais o Espírito Santo. Vamos falar? Não extinguais. Não apagueis o Espírito Santo em vossas vidas. Não menosprezeis a las profecias. Não haga pouco a las profecias. Examina-lo tudo e retenei-lo bueno, és outro. Examina tudo. Tudo que hablar com você, examina. Não vai sair hablando ou propagando, ou ensinando. Primeiro, examina. Se for bueno para você, aí você pode falar para outros também. Amém? Abstenei-os de toda espécie de tudo que for mal. Não haga, irmão. Ponga para fora de sua casa. Tudo que for mal, ponga para fora de sua vida, de sua casa. Amém? Aí vem o 23. E ele mesmo, Deus de paz, os santifique por completo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para lá venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Ele que o chama, el qual também lo hará. Amém? Graças, Senhor, por sua palavra. Espírito Santo, habla com denuedo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Só para você ter ideia, o poder dessa forma de ensinar, de hoje eu pergunto, sem mirarem na Bíblia, habla uma das coisas, um dos passos que acabamos de ler. Hã? Estar sempre gozoso. Habla outro.
Orais sem cessar. Abra uma, Camila. Prestou atenção na leitura, Camila? Não? Keila, prestou atenção na leitura? Prestou? Prestou? Habla. Não apagais o Espírito Santo de Deus em vós outros. Muito bueno. Nunca imaginava que você ia falar este. Pensava que você ia falar. Guarda seu pé, mas não apagar. Hugo, guardou algum? Dai graças por tudo. Mira, 7 coisas e antes de eu predicar, já sabemos no mínimo 4 ou 5 por aí. Qual é a sua, Camila? Não apagueis o Espírito Santo, dai graças em tudo. E você? Não leu mientras eu estou lendo. Lê de novo, Camila, para você guardar. Então, irmãos, eu mirei que há um poder em essa forma de palavra. Porque queda gravado quando nós outros interessamos e queremos. Amém? Pastor, abra lá primeira, então. O que estamos predicando? 7 passos para a santificação. Lá primeiro, o primeiro passo para a santificação é, irmão, uma das coisas que nós outros temos que observar antes de hasta começar a predicar, antes de eu começar a falar, é nós outros aprender, temos que aprender, porque muitos não sabem, a amar nossa igreja, a amar o lugar aonde você vem, aprender palavra. Você tem que amar esse lugar. Você tem que aprender a amar as pessoas que sentam cerca de você. Você tem que aprender a respeitar essas pessoas que estão sentaditos cerca de seu lado. E aí, é o que a Bíblia faz. Fazei o bem a todos, principalmente a quem? Os da família da fé. Então, quando nós outros falamos, aprender a amar aqueles que estão sentados, quem está sentado cerca de você? Mais cerca de você? Your wife, your husband, your kids. After that, depois de isto, vêm os irmãos da igreja. Então, irmãos, uma das primeiras coisas que Jesus manda nós outros a aprender é predicar, amar, primeiro os que estão em Jerusalém. Onde é Jerusalém? Nossa casa. Temos que avaliar primeiro os que dormem com nós outros, os que pernoita, os que passam a noite com nós, não vou tentar falar a palavra bonita, pernoita, não, os que dormem com nós outros, os que estão dormindo bajo o mesmo teto, isto é Jerusalém. Porque, irmãos, são os primeiros a notar quando há um cambio em sua vida. Quando há um cambio na vida de Pascoal, a primeira pessoa a notar não é a hija, não é a esposa. Porque a esposa é quem conhece bem. Então, a esposa percebe quando está passando algo, ou de bueno ou de malo, em la vida de seu cônjuge, de seu amor, de la persona. E quando nós outros aprendemos a palavra de Deus, seu papai está te cutucando aí, porque presta atenção aqui, quando eu te perguntar de novo, eu quero uma resposta boa. Irmão, então temos que fazer o quê? Amar as pessoas que estão cerca. Ah, pastor, mas às vezes um não está lleno dessas pessoas. El papá, mamá nos llena, nos honra, nos faz coisas assim. Irmãos, nós outros temos que aprender que a casa onde nós outros vivemos é o nosso refúgio.
temos que estar em paz com mamá, com papá, com os filhos, com todos. Porque não é bueno que saímos de trabalho, todo um dia de trabalho, e vamos para casa para pelear. Porque temos trabalho amanhã de novo. Então temos que ir para casa para descansar. Rest. Temos que ir para casa descansar. E as mulheres que quedam em casa, os filhos que quedam em casa, tem que saber, meu papá chega tarde, ou minha mamá chega tarde, ou se o papá quer em casa, quedar sabendo, eles vêm para cá, não é para pelear, eles vêm para cá para que nós outros estejamos em paz. Assim é amar nossa casa, é querer o bem de aqueles que estão adentro de nossa casa. Assim é nossa família conexão, a igreja. Quando saímos de nossa casa, o maior tempo que nós outros passamos, fora de 8 horas de trabalho, é na igreja. Venimos 3, 4 vezes na igreja, ensaiar, culto de miércoles, domingo. Portanto, temos que aprender a amar-nos uns a los outros, a ter paz uns com os outros, a estar em unidade uns com os outros, a estar, irmãos, mirando com buena mirada a todos aqueles que servem a Deus, porque esta é a família da fé. Fazei ele bem a todos, principalmente a nossa família da fé, aqueles que convivem, que buscam a Deus com nós outros. E quando nós outros vivemos assim, irmãos, estamos bem. Porque se você não estiver aqui hoje, o que você estaria fazendo? Mirando pantalla? Ou tomando 12 packets, ou 6 packets? Estaria fazendo qualquer coisa. Se você não for cristiano, certamente, depois do trabalho, estaria tomando uma cervejita, estaria com um amigo em algum outro lugar, fazendo qualquer coisa. Mas não, você é servo de Deus. E você passa tempo em la casa de Deus, aprendendo as coisas de Deus. Não está tomando em nome de Deus em vano. Então, ser agradecido a Deus por la igreja, por la casa que você tem. Porque, irmãos, quando não somos cristianos, ocupamos nossa mente com outras coisas que não vai nos levar a lugar nenhum, não vai nos levar a nada. E quando somos servos de Deus, ocupamos nossa mente com as coisas de Deus e aprendemos como servir a Deus, que é o provedor para nossas vidas, number one. Nosso Deus é nosso provedor. Temos que alabar e agradecer. É provedor para a nossa vida, é Ele que nos ama sem querer nada de volta. Ele nos ama. Nosso Deus nos ama. Nosso Deus quer o bem para nós outros. Nosso Deus, Ele abre as portas que têm que ser abertas para nós outros. Nosso Deus cerra as portas que têm que cerrar. Quando estamos passando em problema, o primeiro a chegar é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ramon falou, pastor, muitas vezes que ia para parar na prisão, estava nervioso, preocupado, e aquela tensão, mas desta vez foi diferente. Eu estava em paz. Por quê? Por que você estava em paz? Porque antes de sua esposa chegar, antes de pastor chegar ou ligar, antes de qualquer amigo, chegou o Espírito Santo. Estava aí com você, falando, tranquiliza, Ramon. Agora você não está solo, eu estou aqui com você. Aí você ele empieza a trazer a sua memória. Eu oro todos os martes, eu busco a Deus nos domingos, eu vou miércoles à igreja, aprendo que tenho que quedar tranquilo em momentos de provações e tenho que estar. Ele é Espírito Santo, é ele primeiro a chegar em momentos de caos.
em momentos de problema. E quando nós outros conhecemos a obra do Espírito Santo e sabemos sobre, nós outros calmamos, tranquilizamos e falamos: está em suas mãos, Senhor. Cuida. 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 Cuida dessa situação, cuida desse problema. Porque no livro de 1 Pedro 5,7 habla: ponga sobre ele vossas ansiedades e ele cuida de vós. Adelanta golpear alguém? Adelanta gritar com alguém? Adelanta falar malas palavras com alguém? Nunca adelantou. Traz mais problemas para nós outros. O melhor é quando estamos em uma situação que perdemos o controle, calmar, cerrar a boca, ouvir mais, falar menos e poner a los cuidados de Deus. E Deus é quem cuida de nós outros. Isso é coisa de cristianismo. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina, irmãos, é buscar a santificação. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. E Ele quer que nós outros sejamos santos também, para que tenhamos comunhão com Ele, para que podemos viver com Ele em uma boa liberdade. Deus, irmão, como Deus vai falar com pecadores que não têm condição de devolver hacia Ele? Pecadores que cada vez que peca, só vai alejando mais de Ele. Porque o pecado nos aleja de Deus. Cada vez que coisa que não agrada a Deus, isto vai nos alejando de Deus. E quando nós outros alejamos de Deus, acercamos a quem? Ao diabo. Cada vez que damos um passo para alheio de Deus, acercamos o diabo. Cada vez que cometemos coisas que não agradam a Deus, estamos alejando do cielo e acercando ao inferno. Nós outros temos que saber de isto. Irmãos, antes de falar da santificação, eu estou falando das coisas que previne nós outros, que temos que estar atentos. Porque eu hablo todos os dias que venho aqui adelante, todos os dias, eu hablo. La vida es escolhas. Em la vida temos que fazer escolhas todos os dias. Não há um dia que nós outros não fazemos pelo menos 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 10 escolhas. E todas as escolhas que nós outros fazemos vai nos trazer prejuízo ou vai nos trazer benefício. Vai nos trazer prejuízo ou benefício. Portanto, nós outros temos que preparar nossa cabeça, preparar nosso ser, preparar nosso coração, preparar nossa forma de tomar decisões, para que nós outros sepamos que a escolha que estou delante agora, ou pode fazer bem ou pode fazer mal para mim. E eu tenho que estar preparado psicologicamente, eu tenho que estar preparado psicologicamente, porque às vezes o diabo, ele vem com propostas, ele vem com maldade, para fazer você enojar e tomar uma decisão com enojo. Para quê? Para que aquela decisão não seja para seu bem, que seja para seu mal. Não podemos tomar decisões enojadas, não podemos tomar decisões com ódio da pessoa que está do outro lado. Não, porque você quer isto, quer pensar que és a pessoa, porque nossa luta não é contra a pessoa, é contra o diabo. Então, nós outros temos que pensar em nós outros, irmãos, para enojar menos,
Porque cada vez que você enoja, você está enfermando. Você está indo para pressão, high blood pressure. Você está indo para o açúcar, adoçando o seu açúcar mais. Cada vez que você enoja, você está alejando de sua saúde. De aquilo que Deus quer para nós outros, ser saudável. Portanto, quando nós outros temos o controle, que a Bíblia nos ensina, no livro de Gálatas, que tenhamos controle próprio. Às vezes, irmão, não podemos controlar um carro na pista e tudo, mas não podemos controlar nós outros mesmos. Não podemos controlar nossa língua, não podemos controlar nosso self. E é isso que é o mais importante. Porque quando nós outros temos controle, nós outros falamos, não vou tomar essa decisão. Agora não. Vou orar primeiro para saber se é a vontade de Deus. Ou às vezes, irmãos, às vezes tomamos decisões tão tontas que não necessitava nem orar, só pensar. Só pensar é suficiente para você saber que você está tomando uma mala decisão. Porque Deus nos deu essa capacidade de analisar as coisas antes de tomar a decisão, o que é bueno e o que é malo. Temos que pensar em isso. Temos que parar e pensar. Porque cada vez que tomamos uma decisão equivocada, estamos caminhando para trás. Cada vez que tomamos uma decisão equivocada, caminhamos para trás. Cada vez que tomamos uma decisão acertada, caminhamos para adelante, em direção a Deus. Amém? Às vezes, os jovens, os chiquitos, têm mais possibilidade de cometer erros, porque eles têm mais tempo. Mas se nós outros ajudar a eles a não tomar tantas decisões equivocadas, eles vão chegar mais rápido que nós outros hasta o topo da vida. Eles vão chegar muito mais rápido com a nossa ajuda. Quando eles aprendem aqui na casa de Deus, escute os conselhos de seus padres. Haga isto, meus filhos, que vai ser melhor para vocês amanhã. Vocês vai o quê? Chegar mais rápido em el topo. Porque todos queremos chegar. Há um lugar onde todos queremos chegar. Mas, às vezes, irmãos, há muitos adultos, gente já vieja, já grande de idade, que já cometeu tantas tonterias em suas vidas, tantas transgressões e tonterias em la vida, que levou eles a um lugar, leva eles a um lugar, aonde que não está todavia realizado, satisfeito. Por quê? Tantas tonterias que cometeram. E aí, em vez de aprender a casa de Deus, tenho que pensar antes de tomar decisão, seguir cometendo as mesmas tonterias, arriscando a perder tantas coisas que não necessitaria poner em risco mais. Wake up, igreja. São conselhos de Deus para que nós outros possamos viver uma vida plena, uma vida melhor. Deus é tudo o que necessitamos. Deus não é dinheiro, não é Deus, é o primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão añadidas. Mas buscar não é apenas venir à igreja, é aprender o que estamos predicando, poner no coração e viver essas coisas. Wake up. 7 passos para a santificação, porque Deus é santo e sem santidade nada vai ver a Deus. Pastor, sem santidade nada vai ver a Deus. E esses passos aí, irmãos, isto aqui são projetos que estão na Bíblia, para nós outros melhorar a nossa forma de acercamento a Deus.
melhorar nossa forma de acercamento. E no primeiro passo que habla aqui, é o quê? Estais sempre gozosos. Pastor, o que é ser gozoso? É ser alegre. E para ser alegre, tem que ter paz na vida. Temos que estar sempre sorrindo, não apenas com a boca aqui, ó, mas com o coração também. Temos sempre que estar com esta alegria, com nosso corpo, que o corpo, irmãos, o corpo é que reluz no homem interior. Se eu não tenho gozo, se eu não tenho paz em minha alma, se eu não tenho gozo, se eu não tenho paz em meu coração, como a boca vai sorrir? Porque a boca vai reflejar aquilo que está em minha alma, aquilo que está em meu coração. Quando nós outros estamos sorrindo com o coração triste e com a alma triste, amarga, isto não é ser gozoso, isto não é ser alegre, isto não é ser feliz, porque sorrimos para agradar os outros. E como está? Momento bom nós estamos passando aqui, mas há dolor na alma, há dolor em el coração. Irmãos, então, para nós outros sermos sempre gozosos, nós outros necessitamos de estar lleno do Espírito Santo de Deus. Porque o gozo é um fruto do Espírito em nossas vidas. Vou repetir. Gozo é fruto do Espírito em nossa vida. O Espírito Santo, que é o seio de nossa salvação, o dia que aceitamos a Cristo como Salvador personal, fomos sellados por el Espírito Santo. E como é ser sellado por el Espírito Santo? É o Espírito Santo venir a viver adentro de nós outros. Para quê, pastor? Para nos ajudar a resolver nossos problemas, para que nossa alma esteja contenta. Oh, irmão, como é bueno estamos contentos de alma, não apenas sorrindo, mostrando os dentes amarelos para os outros. Como é bueno quando você terminou de pagar sua casa. Só, meu irmão, em pouco tempo, em menos de pouco tempo, casa pagada, carro pagado, é um tanto de coisa. E quando terminamos de pagar algo, o que passa? Uma alegria na alma, não? Não é assim, estamos sorrindo por dentro. O sorriso está dentro, sim ou não? Quando terminamos de pagar a casa, irmãos, parece que há algo, há outra pessoa sorrindo, dentro de nós outros estamos caminhando assim, ó. E queremos estar saludando a todos, porque há alegria na alma. Não é assim? Quando você pagou, ó, pastor, a última prestação do carro. Você não abriu? Você abriu lá em Tito, em seu prédio, Caiá. É uma alegria, não? É uma consciência, é um dever cumprido. É algo grande, irmãos. É algo muito grande. Já terminou de pagar alguma coisa em suas vidas? Alguma coisa que vocês pagaram por tempo? E quando termina, vai lá e paga a última prestação? Oh, my God! Como é bueno! Como é bueno, Hugo! Como é bueno! Irmãos, hasta nem é tanto. Quando termina, é uma alegria diferente. Mas quem compra carro a prestação, quem está devendo o carro e tem que pagar uma prestação de 400, 300 ou 600, whatever, não sei. Quando você chega final do mês, no dia 30, que tem que pagar a prestação do carro,
e que você chegue na conta, tem a prestação, lá a luz já está pagada, lá a água já está pagada, lá as outras prestações já está tudo pagado, e tem dinheiro sobrando para pagar, pelo menos para os próximos 3 meses. Está tranquilo. A plata está sobrando aí, em la conta. Ou você estou pagando hoje, paguei mês passado, tranquilo. Hoje estou pagando, está tudo. Ai, uma alegria na alma. Ai, uma alegria na alma, ai, uma alegria, ai, algo que nem podemos quase esperar. É alma alegre. É porque Deus tem provido para nós outros. É porque Deus tem provido e nós outros temos o quê? Aproveitado as bendições de Deus. Agora, irmão, você quer mirar a dolor na alma? É quando amanhã tem que pagar a prestação do carro e hoje não tem a plata na conta. Aí já vem a tristeza na alma. Ou então, quando é contado, nossa, quase não deu para pagar a prestação da casa, a prestação do carro, e quase não deu. E aí você vive naquele quase não, todos os meses, quase não funcionou, quase não deu certo, quase não chegou, quase não. É uma frustração, não é? Uma frustração, uma tristeza aí na alma. Não é alegria no coração. E às vezes estamos vivendo aí, venimos para a igreja, estamos pensando allá em las coisas, que é tudo muito difícil. E sentamos lá dentro da igreja, às vezes estamos sorrindo assim, mostrando os amarillos do dente, mas a alma não está feliz. Por quê? Quando a alma está sorrindo, estamos alegres em nosso ombro interior, é um fruto do Espírito. Por quê? Quando nós outros temos esse fruto do Espírito de estar sempre gozosos, é porque a alma está gozosa e é porque o Espírito Santo que nos conduz a ser pessoas o quê? Equilibradas, a ser contas que nós outros podemos pagar dentro daquilo que nós outros podemos fazer, para que nós outros estejamos. Estou devendo? Estou, não tem problema, mas tenho todos os meses para pagar. Está sobrando para pagar as contas. Mas quando não sobra para pagar as contas, está sempre apertado, sempre faltando, o que passa? Há tristeza na alma, há tristeza no coração. E como eu posso ser gozoso assim, pastor? Como eu posso ter esse gozo, que a Bíblia, esse fruto do Espírito Santo, ser fiel a Deus e ora a Deus. Por isso a Bíblia, no próximo passo aí é orar sem cessar. Pede a Deus para te dar o quê? Para te dar domínio próprio. Domínio sobre suas finanças, domínio sobre aquilo que você compra, para que você não esteja gastando mais do que você ganha, para que você não esteja fazendo mais do que você pode, ponendo no sombreiro aonde seu mano não alcança. Quando você põe esse sombreiro em sua cabeça, é tranquilo, há alegria, porque você pode saludar as pessoas com seu sombreiro. Mas quando você põe seu sombreiro em lugares onde você não pode saludar as pessoas vão perceber que você passa e não saluda, porque o sombreiro está muito alto. Porque você pôs o sombreiro onde você não pode agarrar. Sempre gozoso é fruto do Espírito Santo. E para que nós outros desfrutamos do fruto do Espírito Santo dentro de nós outros necessitamos buscar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, ajuda-me a ter controle sobre minha casa, a ter controle sobre minhas amistades, a ter controle sobre minhas finanças, a ter controle em meu trabalho, a ser responsável com minhas coisas, a viver uma vida que dá honor e dá glória para ti. Porque hasta aquele empregado que chega sempre atrasado 5 minutos, que o patrão, quando você chega e entra, o patrão já age sozinho.
Não habla nada, só habla assim, ó. Irresponsável. Como pode ser gozoso vivendo com irresponsabilidade? Uno de los dones del Espíritu Santo es tener gozo. Y para tener gozo, tenemos que invitar el Espíritu Santo para nos ajudar. Vem controlar todo mi ser. Espírito, venga, controla mi ser. Controla-me. Porque eu quero ser controlado por la palavra e por el Espírito. Porque se eu escuto a palavra, o Espírito me ajuda a poner a palavra por obra e eu estou vivendo na vida em vitória. Manejando meu carro e sorrindo, porque não tenho preocupação de pagar, não estou com problema, estou bem. Estou feliz, alegro-me quando vou à casa de Deus, miércoles, domingo, los viernes, estou na casa de Deus, alegro-me, porque quando eu cerro meus olhos para orar, minha consciência não está me apontando nada, minha consciência está tranquila, porque venho à casa de Deus, estou recebendo de Deus, estou sendo movido por Deus, estou ponendo o que aprendo por obra, e Deus alegra comigo, e eu alegro com Deus, e vivo na vida em gozo. Amém? 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 Sempre gozosos. Por quê, irmãos? Isso vai ser testemunho. Como você vai trabalhar, Juan Cifuentes? E chega em seu trabalho. Ser sério é uma coisa, mas estar enojado e triste todo el dia, enojado. A pessoa vem falar com você, não sei. Isso é testemunho de cristiano? Busca você mesmo. Onde estava a screwdriver? É testemunho de cristiano? Por isso, mano, a Bíblia fala que temos que sempre estar com uma sorriso na cara. Porque isto as diferença do mundo e de aqueles que buscam a Deus. Deus faz diferença com os egípcios e os israelitas. Há diferença entre servos de Deus e servos do diabo. Há diferença. E a diferença está aí, em como você trata as pessoas, como você está, como passa todo o dia. Há uma sorrisa para regalar? Está entendendo? Esta está a diferença, irmão. A Bíblia habla no livro de Tessalonicenses. Está pobre. Para o mundo estou pobre. Mas ele vai reclamar, nunca consegui. Mas o servo de Deus nunca reclama. Porque quando eu estou pobre para o mundo, mas eu estou em Deus, eu posso falar, eu sou rico, porque Deus és meu pastor, és meu provedor, Ele é tudo para mim. Eu estou hoje sem dinheiro, mas não sou um homem sem dinheiro, porque Deus está trabalhando em meu futuro. Está bem? Está bem aí? Deus está trabalhando em meu futuro. Meu futuro pertence a Deus. Se não tenho hoje, eu creio que amanhã será muito melhor. Porque eu confio em Deus, eu creio em Ele, eu vivo em obediência a Ele, eu honro a Ele. Amanhã, meu futuro será muito melhor. Amém? Qual é o primeiro passo para a santificação? És sempre gozoso. Mas estou triste, pastor. Não há tristeza para aqueles que amam a Deus. Porque nossa fé está sendo renovada. E nossos problemas estão sempre nas mãos de Deus. E não há situação de tristezas. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus.
qual é o próximo passo para a santificação? Orar sem cessar. Por quê, pastor? Orar sem cessar. Porque para mim ser santo, eu necessito ter os dons do Espírito Santo adentro de mim. Necessito viver em obediência, permitir que o Espírito trabalhe a minha vida. E para que eu esteja em comunhão com Deus, eu necessito orar, irmãos. Não adianta nós outros aqui, esta igreja, Manancial de Bendiciones, ter esta classe de ensinança todos os miércoles, ter ensinança todos os domingos pela manhã na escola bíblica dominical, buenas palavras na prédica, temos tudo, mas não oramos. Não separamos tempo, oramos aquela oração fria que todo cristiano que não tem o Espírito Santo de Deus ora. Aquela oração fria, aquela oração que você mesmo dúvida se está chegando em el cielo. Quando você está orando, você, será que estou orando? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será? Aí, no meio dele lá, vou parar, porque você sabe que sua oração não está sendo ouvida por Deus. Por quê? O que nos separa quando nós outros estamos orando? O que separa de Deus? A comunhão. A falta do Espírito Santo em nós outros nos as orações frias, orações sem crer que está sendo ouvido. E a comunhão se alcança através de quê? De la obediência. A comunhão se alcança através de palavra. A comunhão se alcança através de la fé. A comunhão se alcança através de estar aqui, ouvindo palavra. Então, a oração para orar, a oração eficaz, é necessário que tenhamos o quê? Comunhão com Deus e com todos também. Porque a consciência, ele não pode acusar quando estamos orando, porque orar é relacionar. Orar é relacionar diretamente com Deus. Orar, irmãos, é crer que em nome de Jesus abre portas para falar com Deus diretamente. Orar é crer que quando eu hablo, Deus me escuta. E por que Deus escuta? Porque há comunhão, minha consciência não me acusa de nada. Minha consciência está limpa. Eu tenho paz com Deus. Mas também tenho paz com meus irmãos. Tenho paz comigo mesmo. Minha consciência vai me cobrar. Se eu não estou em paz com Deus, não estou em paz com meus irmãos, não estou em paz com Deus, não durmo à noite, porque a consciência está aí. Você matou. Eu sei o que você fez no verão passado. Quando é perigo. A consciência está aí. Quem já mirasse essa película ou não? Eu sei o que você fez no verão passado, sim ou não? Eu sei. E aí, como uno vai estar em paz com a consciência falando? Eu sei o que eu fiz no verano passado. Como uno vai estar em paz com isso? Mas já paguei, já resolvi o problema. Ah, ok, então tá bem. Se sua consciência não está acusando, está tudo bem. Mas se você não pagou, se você está devendo todavia, a consciência que eu sei exatamente, você está aí com essa cara de santo, porque a consciência cobra de mim mesmo. A consciência não é minha amiga, não é minha companheira. A consciência é o prosecutor. É o prosecutor de minha vida. Se eu estou bem, a consciência está de meu lado. Se eu não estou, a consciência está contra. Ela quer que eu resolva o meu problema. Ela quer que eu esteja bem. A consciência quer que eu esteja bem. É uma ferramenta que Deus pôs dentro de mim para que antes que a polícia venha me prender, antes que alguém venha acusar, antes que algum problema passe que necessitar do mundo está apontando o dedo, eu mesmo aponto e eu mesmo busco solução para meus problemas antes que a polícia golpeie a porta. Pá, 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 pá. Essa aqui que vive sócio. É porque estava devendo aí umas coisas aí, tá? Antes que alguém te busca,
ou o mundo te acusa, esteja bem, esteja em paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, você pode orar. Quando você está buscando a solução, buscando estar em paz com Deus, mas todavia tem algumas coisas pendentes, você já chega e habla para Deus: Senhor, eu estou pendente de isto e de isto, mas tenha misericórdia de mim, usa de sua misericórdia, Senhor. São ferramentas que nós outros temos para quando não estamos bem, conseguir alcançar comunhão com Deus. Misericórdia, porque Deus tem. Se não for a misericórdia de Deus, Ele habla, já estaríamos mortos, consumidos. Então, se nós outros conhecer as ferramentas da oração, sim podemos orar, porque de Deus não esconde nada, porque às vezes estamos passando por situações muito difíceis, mas não queremos estar aí. Eu não quero estar comendo comida de porco junto com porco. Eu quero sair daqui, Senhor, mas eu por medo não tenho como. Abre uma porta. Porque, irmãos, o coração é o que Deus mira primeiro. Se você está satisfeito aonde você está, comendo gororobas, comida de porco, Deus está mirando o seu coração, que você já está tranquilo aí. Então, Ele não vai estender a mão para te ajudar. Mas quando você está comendo comida de porco, com porcos, mas não está satisfeito, sua consciência está falando: não, eu não quero quedar aqui, eu quero sair deste lugar, eu quero ir mais para cerca de ti. O Espírito Santo de Deus está trabalhando a favor de você. E quando você vai orar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um vil pecador, Senhor. Eu não tenho condição. Não era nem para mim estar aqui orando a hora, Senhor. Porque eu não tenho essa comunhão contigo. Eu não tenho essa porta aberta. Mas uma coisa eu sei, que Cristo morreu na cruz. Portanto, usa de sua misericórdia para comigo. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, ajuda-me a cercar a ti, ajuda-me a estar aonde tu estás. Eu necessito de tua ajuda. Eu amo. Há uma música, me gusta em inglês, não me gusta nem em português nem em espanhol. Get me close to you. Get me close to you, ok? Como peça? Bring me close to you. Bring me close to you, eu penso, não? Bring me close to you. Never let me go. Que coisa mais linda, irmão! Isso é uma oração. Isso é uma oração muito poderosa. Traz-me para cerquita de ti, Senhor. E não permita que eu saia de cerca. Esse lugar, eu quero estar cerquita, bem cerquita de ti. Sana-me. Eu quero estar aqui, junto contigo. Irmãos, é algo muito grande. O primeiro passo é ter gozo. Porque o gozo é o fruto do Espírito. O segundo passo é aprender a orar. Aprender a orar é aprender a orar com as ferramentas que temos. Porque há gente que não sabe das ferramentas para oração. Há gente que ora e não sabe terminar uma oração. Sendo que a Bíblia ensina, quando for terminar a oração, você habla tudo isso, eu oro em nome de aquele que é sobre todos os nomes de Jesus. É em nome de Jesus que eu estou pedindo. Temos que usar as ferramentas. Quando chegar para pedir perdão, tenha misericórdia. Usar misericórdia é uma palavra poderosa que temos, porque não temos, irmãos, não temos. Às vezes, quando eu estou orando, quando eu vou orar, irmão, eu já chego delante de Deus assim, ó, eu não mereço, Senhor.
Aí as lágrimas barram, porque eu estou humilhando delante de Deus. Mas não estou humilhando de palavras, estou humilhando de alma e coração. Eu já chego delante de Deus, Senhor, eu não mereço. Eu barro minha cabeça delante de Ti, porque não mereço que você mira para mim. Mas uma coisa eu sou agradecido, porque Tu me amasses tanto a um que eu não mereço, Tu enviaste Su Hijo Jesus Cristo para morrer na cruz, derramar a sangue e me resgatar de minha condição e me fazer merecedor. Portanto, eu mesmo não mereço, mas quando eu trago a minha memória a sangue de Cristo, eu posso mirar para Ti sem vergonha, e posso te chamar Padre, posso te chamar Padre eterno. Tenha misericórdia de mim, porque minhas transgressões foram limpas por la sangue. Temos que aprender essas ferramentas, porque Deus não quer que nós outros oramos apenas de palavra, essa oração fria, essa oração parece que é de morto. Um morto orando, oh Senhor, por quê? Porque, irmãos, Deus quer que nós outros oramos com nossa... Abra aí para mim, ajuda aí, com nossa... Com a alma, mas com esta acontecimento, com esta... Contristar é melhor que sinceridade. Sinceridade é claro. Com quebrantamento, contristado. E por que, pastor? Temos que orar contristado, chorando. Por que, pastor? Porque quando Deus nos criou, Ele falou assim, la Trinidade, la Trinidade, o nome de Deus, Trino és Jeová. Ele falou, hagamos el hombre segundo nossa imagem e semelhança. E a semelhança que nós outros temos de Deus é justamente, irmão, Ele entristece quando algo malo passa comigo, ou quando eu hago algo malo para danhar a imagem dele em mim, ou alegra-se quando eu estou honrando o seu nome. Ele alegra e também entristece. Depende da condição que está vivendo. Eu estou alegre ou triste, depende da condição que eu vivo. E quando eu vou orar, não é que eu já vou pedir algo para me papar, ou que você já vai pedir chorando. Oh, papai, me dá uma bike, compra um telefone i16 para mim. Não, você vai chegar com amor, com carinho, demonstrando para seu papai que você conhece a ele, que suas palavras como hija ou como hijo quebrantam o coração do papai, porque o papai vai liberar o iPhone com quebrantamento. Você necessita convencer a ele que você necessita. Quebrantamento. E quando nós outros vamos orar, nós outros já temos as ferramentas que estão na Bíblia para nos contristar, nos quebrantar delante de Deus. E quem vai quebrantar o coração dele são nossas palavras. É Ele mirar em nós outros. Estamos contristados, quebrantados delante dele. Não é chorar por chorar, porque não é fácil chorar. Mas quando nossa alma, nosso coração nos leva ao quebrantamento delante de Deus, é por isso que Davi cometia tantos pecados, mas tocava o coração de Deus por ele quebrantamento. E eu quebranto. Eu busco isso quando vou orar. Eu busco não orar aquelas palavras secas, como se não tivesse emocionado
motivado a fazer aquilo, porque quando vamos orar, nós outros temos que orbitar do mundo, porque a hora nós outros estamos na presença dele Todo-Poderoso. Emocionalmente, isto já nos traz um mover diferente. Eu estou na presença não de qualquer ruído, estou na presença de alguém que pode me matar e pode me dar vida. Estou na presença de alguém que pode cambiar minha situação. Portanto, é por isso que levamos ao quebrantamento do nosso coração e nossa alma delante de Deus. E usamos as ferramentas. Senhor, eu não mereço. Humilho. Então, uma das ferramentas, irmãos, que leva-nos à santificação é a oração. Porque a oração é uma habla direta com Deus. Não há intercessores. O único intercessor que está aí é parte da Trindade, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia habla no livro de Romanos que quando nós outros não podemos orar porque estamos passando por alguma circunstância difícil, ou não temos as palavras corretas para falar com Deus, ou estamos falando palavras que não deveríamos estar falando, ela arregla tudo e para chegar a uma oração poderosa delante do Todo-Poderoso. Ele habla que ele chora por nós outros, o Espírito Santo. Ele contrista com nós outros. E ele está aí pedindo, intercedendo por nós outros. É por isso que a oração é uma das 7 ferramentas que nos santifica delante de Deus. Qual é a outra ferramenta que nos santifica delante de Deus, pastor? Gozoso, orar sem cessar. Dai graças em tudo. Por que temos que dar graça? Porque Deus não gosta de gente malagradecida. Deus não gosta de gente malagradecida. Deus não gosta de gente que recebe e não sabe dar uma graça. Deus gosta de pessoas. Por isso ele ensina através da boca do apóstolo Pablo. Para que nós outros possamos alcançar a santificação, temos que estar sempre gozosos, temos que aprender a orar e temos que ser agradecidos. Porque quem faz esse papel de agradecer, de puxar nós outros a ser agradecidos, é o Espírito Santo. O diabo, ao contrário, nos faz soberbios, porque ele é soberbio. O diabo, quando está na mente de uma pessoa, quando é o Espírito Santo, quando nós outros damos lugar ao diabo, o Espírito Santo não aleja de nós outros, mas ele está triste e o diabo soberbo. As pessoas ajuda, Deus e a pessoa sai sem falar graças. Thank you very much. Não habla thank you very much. Não pensa que aquelas pessoas é suposta estar fazendo as coisas para nós outros. Pensa que é uma obrigação delas pessoas. E na Bíblia habla que nós outros não podemos ser soberbios, porque a soberbia vem do diabo. Nós outros temos que ser como Deus. Deus é agradecido por tudo que nós outros fazemos. Por isso Deus paga caro. Deus paga caro por um verdadeiro adorador. Ele está pendente de gente. Ele está falando, eu estou buscando em esses dias de hoje, porque está muito raro verdadeiros adoradores. Ele está pendente de gente que busca adorá-lo em espírito, mas também em verdade. Amém, amém? Ser agradecidos. Dai graças em tudo. Porque essa é a vontade de Deus para com vós outros em Cristo Jesus. Agora vem, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Pastor, podemos apagar o Espírito? Podemos apagar, não expulsar. Apagar sim. Apagar o Espírito, irmão, é como se apaga a chama. É como a chama está prendida para assar a
carne, aí chega um e põe água e apaga as brasas. Como vai assar a carne? Porque não é porque cometemos um pecado que o Espírito aleja ou sai de dentro de nós outros, não. A palavra habla, a promessa de Deus é que nunca vai nos deixar solos, nunca vai nos abandonar. O Espírito Santo não é porque cometemos um pecado, um erro, é que ele vai sair de nós outros. O problema de nós outros pecar é que é nós outros que alejamos dele, ele está aí. É nós outros que alejamos da casa do Padre, é nós outros que alejamos das bendições do Padre, é nós outros que alejamos das coisas que Deus tem exposto para nós outros. O pecado nos leva a alejar das coisas de Deus. O pecado nos leva a tomar decisões que não é buena para nós outros. O pecado nos leva a escolher coisas que retrasa nossa vida, retrasa nossa bendição. Então, o Espírito está aí. A Bíblia habla, não entristezcais o Espírito Santo de Deus. E quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu peco, quando eu cometo algo que não é do agrado de Deus que eu cometa. E aí o Espírito queda triste dentro de mim. E quando ele queda triste, ele não vai me ajudar, ele quer te ajudar. Mas quando você está em pecado, não pede perdão a Deus, mientras você não pede perdão, mientras você não reconhece seus pecados delante de Deus, o Espírito Santo está triste. Porque ele só vai alegrar quando ele entender que você está entendendo sua situação, está entendendo suas debilidades, está entendendo que fora de Deus você não vai encontrar caminho, você vai estar perdido para toda a eternidade. Está entendendo, irmãos? E é mientras temos carne, mientras estamos vivos, é que o Espírito trabalha, porque o Espírito Santo vem para nos ajudar a aceitar a Cristo. Ele não está em nosso espírito, ele está em el espírito del hombre, porque em el espírito del hombre ele nos convence a aceitar o Espírito de Deus nos llenar. Está entendendo isso ou não? Temos que entender essas coisas, para que nós outros tenhamos lleno da graça, lleno do Espírito e capaz de orar, comunicar com Deus com liberalidade. Amém? Next. Graças. Não apagueis o Espírito. Não menosprezeis a profecia. Pastor, tem profecias hoje, os profetas estão falando hoje todavia? Há profetas todavia nos dias de hoje? Não há profeta, irmão, que cambia profecia por pollo. Oh, eu profetizo, depois você me dá um pollo para me matar e comer. Não há profeta que cambia mais. Não há aquele profeta como Jeremias, como Isaías. Não há aquele profeta que era a boca de Deus para o povo. Não era aquele profeta que o rei chegava e falava assim, hoje não tem isso, mas profeta, habla para mim se Deus está de acordo comigo sair amanhã às 7 para trabalhar ou não. E Deus habla com ele que não vai, porque se ele for, ele vai morrer no meio do caminho. Esse profeta já foi. Por quê, pastor? Porque a profecia, tendo Deus, Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora, em outros tempos, falado de muitas formas e de tantas maneiras, hoje ele habla através de sua palavra. Aqui está a profecia, aqui está a palavra de Deus, aqui está o que necessitamos para poder relacionar com Deus e viver bem em este mundo. Portanto, não podemos acrescentar e nem quitar nada daqui, porque já está cerrado esse livro. Está cerrado. Então, se eu não posso acrescentar, portanto, a Bíblia está falando, é uma das sete coisas que as com que nós outros santificamos, é isto. Não menosprezeis as profecias. E quais são as profecias que eu não devo? A hora de eu estou profetizando para vocês.
Eu estou lendo palavra, estou predicando, e quem está lendo e quem está predicando sou eu, mas lleno de la unción do Espírito Santo, porque ustedes têm que estar também lleno do Espírito Santo. Quando eu hablo lleno do Espírito, o Espírito que está em você ajuda você a entender aquilo que eu estou falando, porque eu não estou falando nada de mim, eu estou falando do que vem do céu, eu estou falando do que o Espírito quer que eu hable, e o Espírito que está em você está entendendo e te ajudando a entender o que eu falo. E por que mais, pastor? Porque essas profecias foram inspiradas por el Espírito Santo de Deus. Não há como não funcionar. Foi Deus que inspirou a mente daquele que escreveu. Deus é quem inspira a mente daquele que lê e predica, e é Deus é quem inspira a quem está recebendo. Então, homens, está fora de tudo isto. Quando você se dispõe em seu coração para Deus, quando você vem para a igreja e habla, Senhor, eu quero ouvir tu voz. Senhor, eu vim aqui, não é apenas por venir, eu vim aqui porque eu quero cambiar minha vida, eu quero ser outra pessoa, eu quero viver para ti, Senhor. Quando você vem com esse propósito, o Espírito entende que você quer comer. Você verdadeiramente não veio aqui rogar, você veio aqui, portanto, o Espírito da palavra, o Espírito do predicador e o Espírito que está em você, que levou você a querer, a comer de verdade, e não apenas venir por venir. Vou aí venir qual terno que o pastor está vestindo hoje. Vou ver qual corbata que ele está. Ó, pastor não veio com corbata. Não venimos aqui a estar mirando qual roupa que um que o outro está vestido. Venimos aqui porque temos hambre e sede de Deus. E para ter hambre e sede de Deus, é o Espírito Santo que nos ajuda com nossas necessidades. Necessito de Deus, necessito comer palavra, necessito alimentar minha alma. O Espírito é quem traz vocês aqui. Ou vocês pensam que vocês vêm solo? Por vocês solo, vocês estavam em casa vendo pantalla, dormindo, ou fazendo. Mas quando somos servos de Deus, quando estamos na mão de Deus, o Espírito é quem nos ajuda a venir a escutar a palavra de Deus. Portanto, não apagueis as profecias que são predicadas, porque o que eu estou predicando aqui vem do céu. Alimento do céu para alimentar a alma de vocês, para que essa semana vocês mantenham forte. Por isso vocês podem falar, quando alguém do diabo venir, você é um débil, você pode falar, diabo, o que você quiser, eu não mando na sua boca, mas eu sei que em Cristo Jesus, que alimento da palavra de Deus, minha alma está forte, meu coração está forte, não há quem pode me tocar, porque o diabo não pode tocar nos servos de Deus. Amém ou não amém? Não apagueis o Espírito, não menosprezeis a profecia, examinai-lo tudo e retenei-lo bueno. É o que eu estou falando. Examina tudo. Quando você tem certeza que o Espírito Santo está dentro de você, quando você tem essa certeza, sabe o que passa? Se eu falar tonterias aqui, se eu falar coisas que não é essa palavra de Deus, o Espírito põe em dúvida o que eu falei dentro de você. Na hora. Se eu falar coisas aqui, você está lleno do Espírito, com vontade de ouvir Deus, com vontade de cambiar sua vida, e de eu falar coisas que não é aqui. Por isso, às vezes, vamos para uma igreja, ou vamos para a igreja, escutamos coisas, e o Espírito fala, isso aí não é, isso é coisa de homem. Não escute isso, não guarda. Porque temos que guardar. A única que a palavra é dura, é uma palavra um pouquinho difícil de ouvir, porque a palavra, irmã, ela conserta. Arregla uma pessoa. Quando essa pessoa quer dar ouvido,
a palavra vai golpeando como um martillo, conforme habla no livro de Jeremias. Ela golpeia com o martillo, vai golpeando hasta esmiuçar a pedra. A palavra arregla, a palavra as cambio quando nós outros estamos. Mas quando o pastor vem aqui e está querendo ele cambiar as pessoas, o pastor querendo cambiar, aí não cambia nada, nada é cambiado. Por que não cambia? Porque, irmão, quem cambia é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Ele que te dá vontade de cambiar, de eu quero cambiar, de eu quero. Essa palavra está falando comigo. O Espírito está falando em meu Espírito, e meu Espírito está falando comigo. É isso que você quer dizer. E de eu quero cambiar minha vida, de eu quero ser alguém, de eu quero viver para dar louvor e para dar glória a Deus. Não despreze a profecia que está sendo posta delante de ti. E a última é... eu hablei, examinei tudo e retenei o bueno. A última é... abstenei-os de toda espécie de mal. Tudo que você perceber. Como eu vou saber que é mal ou bueno? O Espírito que está em você é quem vai te dar discernimento. O Espírito que está dentro de você vai te dar discernimento na hora de tomar a decisão. Não, irmão. Se a consciência abriu, o coração cerrou para alguma coisa, não dá o segundo passo. Volve para trás, vai para sua casa que é melhor. Por quê, irmãos? O Espírito habla. O Espírito nos ajuda a tomar decisões. Quando nós outros pedimos a Ele, ajuda-me, não permita que eu tome decisão equivocada. Portanto, não há uma pessoa, irmão, cristiano, que habla, eu pequei porque nada me ajudou, eu não sabia. Mentira. Pecou porque é mentalidade de pecador. Pecou porque não está em comunhão com Deus. Porque quando estamos em comunhão com Deus, não peca, porque o Espírito Santo não derra. Está entendendo ou não? O Espírito nos cobra. Assim é. Aí terminamos. E o mesmo Deus de paz os santifique por completo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, ser guardado irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel